Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. É isso que vamos tentar perceber no explicador desta tarde, em que vamos receber a Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, a deputada do PS, Ana Abrunhosa, e também Miguel Guimarães, deputado e Vice-Presidente da bancada parlamentar do PSD. Comigo na moderação está também o Luís Soares. Bem-vindos a este explicador, Ana Abrunhosa e Miguel Guimarães, e começava por si, Miguel Guimarães, pedindo desculpa a Ana Abrunhosa. Neste caso não vou começar pelas senhoras, mas já ouvimos, Miguel Guimarães, a oposição dizer que o Ministério da Saúde não tem condições para continuar no cargo. Ana Paula Martins tinha prometido tirar consequências políticas deste relatório. Não devia fazê-lo já? Não, repare, este relatório, em primeiro lugar, é um relatório da Inspeção-Geral da Atividade de Saúde, que é um relatório preliminar, que foi feito a pedido da própria Ministra da Saúde, relativamente àquilo que foi a questão dos pré-avisos de greve e o que é que aconteceu durante essa fase. E o relatório, enfim, aquilo que é conhecido do relatório, não temos acesso ainda ao relatório completo, mas daquilo que foi a nota pública dada pela IGAS, é evidente que houve aqui um problema de comunicação no que diz respeito aos pré-avisos de greve entre a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e o INEM, isto é, a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, que recebeu o pré-aviso de greve dos sindicatos, recebeu também o pré-aviso de greve dos gabinetes das senhoras secretárias de Estado e da senhora Ministra da Saúde, não os enviou para o INEM como deveria ter feito. E, portanto, há aqui um problema identificado, que é um problema, de facto, importante, e que vai ter que ser devidamente esclarecido por quem gera a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, pela Secretária-Geral, não é? Porque esta questão é uma questão fundamental para aquilo que foi o desenrolar de toda a situação. Isto é, se o INEM, porventura, tivesse tido acesso mais cedo aos pré-avisos de greve, podia ter desencadeado mais cedo aquilo que era o plano de contingência para minimizar a greve que estava convocada pelos sindicatos. Mas não podemos acreditar aqui, Miguel Guimarães, que há uma falha na atuação do próprio Ministério nesse processo? É assim, o Ministério deu o pré-aviso de greve e enviou no dia 24, julgo eu, julgo que foi no dia 24, para a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, no sentido de que fosse notificado o INEM de que havia um pré-aviso de greve de dois sindicatos. E, portanto, isto é um processo que decorre de forma natural e normal. E, portanto, esta falha na Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, que também recebeu diretamente dos sindicatos, como eu disse há pouco, o pré-aviso de greve, é uma falha que tem pessoas que têm que ter essa responsabilidade. Quer dizer, aliás, se nós olharmos para aquilo que são as recomendações feitas pela própria IGAS, verificamos exatamente que a IGAS diz que a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde tem que ter estes processos agilizados de forma diferente para que não haja falhas, para que não aconteça aquilo que aconteceu. Portanto, não parece que seja uma responsabilidade direta da Sra. Ministra da Saúde, de todo. Deixe-me ver se a Ana Abrunhosa concorda com esta conclusão aqui tirada pelo Miguel Guimarães. Bem-vinda também. Muito obrigada, boa tarde e cumprimento o Sr. Deputado. Eu estou aqui boa tarde, Sr. Deputado, também. Boa tarde. Estou aqui enquanto deputada do PS e não enquanto Presidente da Comissão de Saúde, porque aí não poderia estar aqui neste papel. Eu não partilho da mesma opinião, creio que este é um comportamento habitual do passa-culpas e, portanto, repare que nós passamos de uma fase em que a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado não sabiam que tinham pré-aviso, para agora terem recebido o pré-aviso e que só o remeteram à Secretaria-Geral no dia 24, quando a greve era dia 30 e havia outra dia 4, e, portanto, para nós há responsabilidades políticas do Ministério da Saúde, nem pode haver outro entendimento nesta falha de informação, mas mais grave.
Já que o Ministério da Saúde, no seu comunicado, é tão enfático naquilo que considera que eram as fragilidades do INEM, então mais cuidadoso deveria ter sido no acompanhamento desta greve, porque sabendo das fragilidades tão graves do INEM, sabia que uma greve destas iria ter um impacto enorme e, portanto, limitou-se a enviar para a Secretaria-Geral e não avaliou devidamente o eventual impacto desta greve, que foi grave. No dia 4 de outubro, falharam os serviços mínimos. O facto do INEM não ter sido avisado significou que não tinham os operadores a atender pedidos de socorro. Dos 191 pedidos de socorro, mais de 160 ficaram por atender. E, portanto, morreram pessoas. A senhora Ministra diz, não podemos fazer uma correlação. É difícil não fazer uma ligação entre um Ministério que não acompanha uma greve vai ter um impacto brutal. Um Ministério que não articula com o INEM, que não está hora a hora a perceber o que se passa, quando ele próprio faz um diagnóstico do estado do INEM calamitoso. Ora, se eu sei que tenho uma instituição numa situação calamitosa, que vai adicionalmente ter uma greve, eu tenho que politicamente acompanhar essa situação. E é nisso que nos separa. Obviamente que as comunicações têm que estar institucionalizadas, mas aqui faltou um acompanhamento político numa situação que é gravíssima. Morreram nessa tarde, ou nesse dia, do dia 8, do dia 4 morreram 8 pessoas das 11 pessoas que estão a ser investigadas, cuja morte está a ser investigada. E, portanto, isto é uma questão de confiança das pessoas. Se alguém que está no Deixe-me só interrompê-la porque responsabiliza, mas que responsabilidade é que tira quando morrem pessoas e se chega, obviamente que eu acho que temos que ter um bocadinho de calma e esperar que venham o resto das auditorias, mas já há responsabilidade política, tem que haver. Eu ia já passar a palavra ao Miguel Guimarães, mas queria só perguntar mais uma coisa, Ana Brunhosa, que é, tendo estado já no Ministério, é entendível este tipo de falhas de escaparem e-mails, de escaparem comunicações de matérias que chegam aos gabinetes? Não é entendível. Quer dizer, o Ministério existe há muito tempo, há muitos anos que há greves, quer dizer, as greves são recorrentes, não é entendível. Mas, sobretudo, volto a dizer, numa instituição que a senhora Ministra, desde o início, já em campanha, dizia que era frágil e, portanto, todos tinham consciência da fragilidade em que a instituição estava, com falta de recursos. Ora, adicionalmente, há uma greve. Ninguém cuida de acompanhar. Havia uma secretária de Estado que tinha a tutela direta, que não falava todos os dias, que não acompanhou todos os dias. Quer dizer, nós, por menos, nos ministérios, estamos a acompanhar coisas. Uma greve, não, atenção que o INEM atua para salvar vidas. É por isso, e o Dr. Miguel Guimarães sabe lindamente atua para salvar vidas e todos os dias morre gente. Não é? O que é falhar uns minutos, quando mais estar um dia onde das 191 chamadas feitas, 160 não obtiveram resposta. Obviamente que muitas dessas pessoas que não obtiveram resposta passaram muito mal e, infelizmente, no dia 4 tivemos 8 mortes que estão a ser investigadas. E é um relatório também que ainda vamos conhecer. Miguel Guimarães, a Ministra continua a ter capital político para continuar no cargo, ou seja, para resolver os vários dossiês que estão pendentes. Este relatório preliminar não diminui desde já a autoridade de Ana Paula Martins? Eu julgo que não, porque, repare, vamos ver uma coisa. Este relatório preliminar é objetivo naquilo que está reportado. E eu percebo aquilo que a senhora deputada Ana Brunhosa está a dizer, mas quer dizer, está a fazer o papel dela como dirigente do Partido Socialista e candidata já agora à Câmara de Coimbra. Não sou dirigente. Mas a verdade é que este é um processo que decorre desta forma. Ainda não sou dirigente. Este é um processo que decorre desta forma, isto é, repare que a Secretaria de Estado e os gabinetes das Secretárias de Estado e o Gabinete do Sr. Ministro da Saúde enviaram, pouco depois de receberem o pré-aviso de greve, o pré-aviso de greve para a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.
Tem que haver. Agora, o que é que aconteceu na Secretaria-Geral do Ministério da Saúde? Quem é que lá está? Por que é que não enviou para o INEM? Estas questões são questões importantes. Aliás, eu vou considerar seriamente a hipótese, como deputado do grupo parlamentar do PST, de chamar à Comissão da Saúde a senhora Secretária-Geral da Saúde. Porquê? Que ela vai ter que explicar estas situações. Porque uma coisa é a questão das mortes que estão a falar. E as mortes estão a ser também auditadas pelas entidades competentes. E até nós temos aqui as auditorias. Eu acho que é uma matéria que neste momento nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu. Porque, reparem bem, e é óbvio que tirar conclusões das pessoas que morreram sem fazer investigação é sempre difícil. Mas eu, na altura, vi que algumas daquelas pessoas, daquilo que veio reportado na comunicação social, provavelmente iriam morrer mais cedo ou mais tarde. Mas é óbvio que nós não podemos fazer as coisas assim. Acontece com todos nós. Aliás, todos os dias, apesar do INEM, deixe-me só terminar, todos os dias, apesar do INEM, e mesmo quando o INEM está a funcionar a 100%, há muitas pessoas que são salvas, e há várias pessoas que morrem. Mas a probabilidade de morrer é muito maior se não têm socorro a tempo, não é? Obviamente. Isso é que é sensato nós esperarmos pelo relatório que virá a seguir e assim vai-se focar na questão das mortes. Agora, na questão dos pré-avisos de greve, que foi uma questão que na altura se debateu muito, que se falou muito, em que a senhora Secretária de Estado e a senhora Ministra disseram que tinham de facto enviado o pré-aviso de greve. Inicialmente disseram que não receberam. A Secretaria-Geral de Saúde, porque é um processo que decorre automaticamente, que é para seguir para o INEM. O facto de não ter chegado lá durante uma semana, que é isso que nós estamos a falar, mais ou menos uma semana, é uma situação que merece de facto ser averiguada, ver o que é que aconteceu na Secretaria-Geral de Saúde. Mas Miguel Guimarães, deixe-me pegar naquilo que estava a dizer, da questão que ainda faltam esses relatórios relacionados com as mortes que ocorreram. A minha pergunta é se esses relatórios de facto concluírem por uma responsabilidade política por parte do Ministério, se nessa altura então a Ministra deve tomar uma decisão de sair. Eu percebo a pergunta, mas nós vamos ter que aguardar pelos relatórios. Porque, assim, os relatórios são fundamentais para tirar conclusões relativamente àquilo que foi o atendimento feito pelo INEM e aquilo que foi a causa de morte das pessoas. O que é que elas tinham? Morreram porquê? Morreram porque o INEM demorou mais tempo a dar a resposta ou morreram porque iam morrer de qualquer maneira, mesmo que o INEM chegasse a tempo? Nós muitas vezes não pensamos nisto, mas, por exemplo, uma pessoa que entra em paragem cardiorrespiratória e que ligue para o INEM, ok? Ligue, não, quer dizer, não pode ligar, mas a pessoa que assiste a isto, por exemplo, num café, liga para o INEM. O INEM, com o tempo de resposta que vai dar entre a chamada, mesmo que a chamada seja atendida passado um minuto, tem que ser ativado o meio de socorro adequado àquela pessoa, ou seja, ainda tem que se fazer algumas perguntas à pessoa que telefona para perceber como é que a pessoa está, para ver se ativamos um meio de socorro um meio de socorro mais forte ou um meio de socorro menos forte em termos de capacidade de resolver a situação no local. Se este meio chegar lá passado 5, 7 minutos, esta pessoa pode já estar morta e já não ser completamente recuperável. Isto é, os tempos que nós ligamos na emergência médica... Mas grave é se o INEM não atende, não é? São tempos muito curtos, é verdade. E por isso é que o INEM às vezes consegue de facto salvar vidas, outras vezes não consegue. Agora, a questão fundamental é que há muitas pessoas que acabam por ser acolhidas por INEM e que depois, mesmo assim, a vida acaba, infelizmente, por não ser salva. Ana Abrunhosa, pegando aqui nesta ideia também do Miguel Guimarães de que admite o PSD chamar ao Parlamento a Secretária-Geral do Ministério da Saúde, o PS vai também querer chamar ao Parlamento algumas instituições para dar esclarecimentos? Por exemplo, alguns partidos já pediram a presença da Ministra e também dos inspectores da Inspeção-Geral. Neste momento é uma questão que está em reflexão, naturalmente. A Comissão de Saúde já recebeu da parte do Chega o pedido para ouvir com situação de urgência, aliás todos os deputados têm conhecimento disso, da Comissão de Saúde. O Chega já pediu para ouvir com urgência a Sra. Ministra e nós estamos também em reflexão nesse sentido e, portanto, se haver alguma chamada, será o coordenador do PS que fará o anúncio. Agora, para nós é claro que nem tudo, o Ministério não fez tudo para evitar falhas no serviço do INEM. Não fez tudo, não fez e, portanto,
A questão aqui podiam ter sido evitadas essas 11 mortes se os pré-avisos de greve tivessem sido devidamente valorizados e se tivesse havido uma forte articulação com o INEM e um acompanhamento das greves por parte do Ministério da Saúde. E nós já começamos a ter indícios de que, de facto, o Ministério da Saúde não fez tudo o que podia ter feito, mas creio que sim, que devemos aguardar a investigação. Atenção que a investigação da IGAS nunca será política, até porque ela depende da própria Ministra e, portanto, à partida está já condicionada, nunca fará uma avaliação política. A avaliação política terá que ser feita para a Sra. Ministra face às situações concretas que o relatório reportar. Mas há também uma avaliação por parte do Ministério Público que é importante que seja célere. Agora, eu, da minha parte, e tendo tido já a experiência de governação, parece-me muito feio que se apontem responsabilidades a uma Secretaria-Geral que o responsável é político, ponto final. O responsável é político, posso interromper? Obviamente, mas quer dizer, passamos aqui a vida a Senhora Deputada, posso interromper ou não? Pode. A senhora Deputada tem ideia, por acaso, como é que o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista, deixou o Instituto Nacional de Emergência Médica? Olha, então se sintam mal, mais cuidadosos, deveriam ter entre 2022 e 2024, não, teve uma diminuição significativa de recursos humanos. Nada fizeram para acompanhar a greve. Ainda é mais grave. Se tinham a noção, não me quero deixar falar, hein? Não, se tinham a noção... Não me quero deixar falar. De cada vez, por favor. O INEM estava assim... Já lhe passo a palavra, Miguel Guimarães. Viu o que é que eu ia dizer, portanto... Miguel Guimarães, por favor. Então, ainda bem que me passa a palavra. Técnicos de emergência pré-hospitalar. Em junho de 2024 deviam ser 1.341. Havia menos 483. Ou seja, durante o governo socialista, quantas pessoas terão morrido por não haverem os técnicos de emergência pré-hospitalar suficientes? Os meios terrestres não foram renovados nos últimos anos do governo socialista. Quando este governo tomou posse, havia ambulâncias paradas por falta de manutenção, viaturas médicas de emergência sem tripulações e técnicos de emergência pré-hospitalar. Portanto, entre muitas outras coisas. Ou seja, como é que aconteceu durante este tempo? Quantas pessoas morreram neste tempo por não existirem os meios adequados? Senhora Deputada, porventura já pensou nisto? Ou isto para si não significa nada? É que é preciso pensar como é que vocês deixaram o INEM. E os números não mentem. E, entretanto, a Sra. Ministra da Saúde já contratou, como sabe, mais de 200 técnicos de emergência pré-hospitalar. Abriu o concurso. Abriu o concurso e o concurso já terminou. E, portanto, as pessoas vão começar a trabalhar, já estão na fase de formação. Vai abrir um novo concurso para mais de 200 técnicos. Já comprou uma série de viaturas. Enfim, já teve uma atuação sobre o INEM. Mas isto não invalida que tenha desvalorizado... Que o governo socialista não teve em 8 anos. Já responde, Ana Brunhosa. Já lhe dou a palavra para responder. Nós vamos ter que olhar para esta situação de forma global. Porque olhar para esta situação apenas por uma situação que é uma situação complicada, e por isso é que está... 11 mortes, não é? É uma situação... Sim, 11 mortes, e veja quantas pessoas morrem por dia que não têm assistência do INEM, porque o INEM não chegou a tempo, porque as pessoas morrem porque morreram. E mesmo que o INEM chegue lá, acabam por morrer, infelizmente. Estas coisas acontecem. Assim não há responsabilidade portanto, não, há responsabilidade, claro que há responsabilidade. Há responsabilidade, há sempre responsabilidade. Ana Brunhosa, quer responder já agora a estas críticas deixadas pelo Miguel Guimarães também do estado em que o anterior governo alegadamente deixou o INEM? Devo dizer que temos discutido isso na própria Comissão de Saúde, já se falou da renovação que houve de viaturas por parte do governo PS, já se falou de muitos investimentos que foram feitos no INEM. Obviamente que há que reconhecer que o INEM tem fragilidades e a mim nunca me vão ouvir dizer o contrário. Agora, dizer que o governo PS nada fez é mentira, renovaram-se viaturas. Obviamente que temos um INEM a precisar de reforço, aliás a Sra. Ministra falou em refundar o INEM e em dedicar 70% do seu tempo à gestão do INEM. Ainda não percebemos muito bem, tem feito, obviamente, há que reconhecer este reforço das equipas é essencial, a valorização das carreiras.
Agora, o que nós, de facto, aqui estamos a falar é de uma decisão de não valorizar e de não acompanhar um pré-aviso de greve, e é uma decisão deste governo. E, portanto, se sabe dos problemas de uma instituição, mais cauteloso tem que se ser na avaliação de uma greve. E isso é responsabilidade política. É por isso que quando eu digo que se está a empurrar para a Secretaria-Geral, é nesse contexto. Não quero também retirar as responsabilidades da Secretaria-Geral. Agora, quando à partida eu sei que tenho uma instituição frágil, que vai levar em cima ainda com 2 greves, uma greve às horas extraordinárias e outra greve geral, e não cuido, e portanto, sabendo da fragilidade, não cuido de acompanhar, então eu sou responsável politicamente. E houve mortes, e houve muitas chamadas que ficaram por atender. E, portanto, nada do passado é, digamos, desculpa para uma má avaliação que foi feita e para uma má comunicação que a tutela teve com o INEM. Isto tem que ter responsabilidade política e, portanto, isto já exige, neste momento, responsabilidade política, porque, fruto disto, o INEM não teve tempo de preparar os serviços mínimos e, portanto, houve um turno do dia 4 onde os serviços mínimos não foram assegurados. E foi no dia onde ocorreram mais mortes. E, portanto, pode não haver correlação, mas que há aqui uma coincidência muito grande. E, portanto, para mim, este relatório preliminar já devia ter consequências políticas, que é uma desvalorização e um não acompanhamento devido de uma situação que veio ainda sobrecarregar mais o INEM, que, foi dito, tem fragilidades. Se elas eram conhecidas, então devia ter havido um acompanhamento muito maior. Ficaram claras as vossas posições. Ana Abrunhosa, Miguel Guimarães, muito obrigado por terem vindo ao Explicador da Tarde Política. O Explicador está de regresso amanhã, depois da síntese das 9h30 nas manhãs 360.